pessoa acaba de me passar a palavra, então, bom dia a todos. Evidentemente, também como os meus companheiros aqui, eu quero agradecer muito à diretoria da Ampox pelo convite para participar dessa sessão e vou tentar obedecer aos comandos aqui do Gildo e terminar minha fala até o 12:30, né? Vou fazer aqui um malabarismo também teatral, porque agora eu fiquei meio espremido aqui entre duas macro intervenções e eu sou um micro cientista político, né? Bom, eu entendi o convite para participar de uma discussão sobre os anos futuros ao pé da letra e me pus a seguinte questão: o que é que nós podemos esperar do Brasil no próximo ciclo a partir do biênio 2005-2006 e dessa campanha eleitoral que está se encerrando agora? Eu acho que se nós olharmos o biênio 2005-2006 e olharmos, evidentemente, o processo eleitoral, eu acho que nós podemos perceber a configuração de um cenário inquietante e perturbador. Não um cenário de horror. E eu aqui talvez faça uma declaração de voto otimista, não de voto eleitoral. Esse voto otimista também não é apurado pelo Supremo, pelo Tribunal Eleitoral. Não é um cenário de horror, mas seguramente é um cenário de desafios, de muitas repetições, incertezas e novidades potenciais. É um cenário, eu vou aqui fazer um pouco, do ponto de vista formal, a leitura de um texto que eu escrevi. É um cenário congestionado por paradoxos, excessos e vazios. Foi paradoxal ver o principal partido da esquerda acuado pela acusação de ter aprofundado o uso de práticas fisiológicas caras à direita. À parte manipulações mais ou menos histéricas e moralismos de esquerda e de direita, a situação levou à diluição de uma coesão e de um patrimônio político que haviam feito a fortuna do PT. O partido chegou ao fim da corrida eleitoral sob o símbolo da dissidência e da luta interna, falando em refundação. Saiu-se surpreendentemente bem nas urnas, mas desgastou-se, creio eu, irremediavelmente como legenda, com a consequente problematização de suas possibilidades futuras. Já o PSDB, tão orgulhoso dos seus quadros modernos, preferiu fugir de uma disputa compatível com seu programa, escolhendo um candidato sem qualquer vínculo social-democrata e com perfil direitista e conservador. Seus segmentos, tidos como mais preparados, fecharam-se em cálculos menores e chegaram ao final da disputa, perdendo em termos de identidade e de projeto, com a parte operacional do partido sobrepujando a parte programática. Também aqui se falou em reconstrução, sobre uma base lamentável de estagnação teórico-política. Houve excesso de marketing, de números, de encenação e de baixarias. Os candidatos capricharam no terrorismo verbal e nas acusações bombásticas, lançadas sem muito critério, buscando impressionar os eleitores, causar medo, insinuar proteção. Excederam-se no autoelogio. Demonstraram raro despreparo na compreensão do país real. Foram candidatos ensaiados, teatrais, que não tocaram nos fatos duros da vida, nas sutilezas do mundo objetivo, no desafio de governar uma sociedade moderna, periférica e individualizada como a nossa. Trataram o Estado como uma máquina que pode ser manobrada ao gosto do piloto. Lula insistiu na tese de que seu governo não fez tudo o que queria, mas fez muito mais do que os outros e bem mais do que imaginaria fazer. O que existe de bom no país teria começado com ele, campeão do combate às elites que, ricas que são, surpreendentemente não precisam do Estado. Abusou do direito de se mitificar
a si mesmo. Alckmin carregou no tom ao pedir que se investigue de onde veio o dinheiro e ao denunciar que o Planalto comanda a corrupção, esquecendo-se de que os eleitores já não se importam mais com a corrupção dos políticos e que exemplos de uso partidário do Estado podem ser colhidos em todas as décadas da história republicana brasileira. Abusou do direito de jogar para a plateia sem conseguir se comunicar com ela. O vazio foi de ideias. A generalidade mais ou menos tosca, sem nuances ou mediações, prevaleceu em todos os discursos, dos candidatos, dos partidos e dos assessores. Lula não soube, ou não quis, aparecer como estadista. Perdeu uma excelente oportunidade para fixar um compromisso democrático explícito, de caráter republicano, distante da intenção de fazer da democracia um instrumento para resolver problemas sociais. Alckmin, por sua vez, nada apresentou de consistente como plataforma de oposição. Agarrou-se a compromissos abstratos, cercando-se de conceitos e estatísticas que ninguém entendeu. No plano mais imediatamente político, portanto, o cenário é preocupante. No ciclo que eu imagino que se abrirá, nós continuaremos governados por alguma forma esquisita de centro-esquerda, que oscila entre o mundo social e o associativismo tradicional, o PT, e a introdução de novas modalidades de gestão estatal e de organização da economia, o PSDB, ou entre um capitalismo social e um capitalismo gerencial. Continuaremos espremidos entre duas postulações que transitam e flutuam entre discursos carregados de promessas futuras e obsessões fantasmagóricas voltadas para o passado. Obsessões essas evidentemente não confessadas. O quadro não é animador. Os partidos diluíram-se como força propulsora de mudanças e de coordenação social. Converteram-se em gestores racionais dos próprios interesses, aparatos inertes, que não pulsam com convicção, carecem de unidade e pensam pouco. Na disputa atual, perderam o controle sobre seus candidatos, que se revelaram indiferentes a eles. O próximo presidente governará inevitavelmente cercado pelas ilhas erráticas e desconectadas da representação parlamentar, sem poder se agarrar a nenhuma delas em particular. Há muita movimentação social, mas pouco movimento político. Não temos uma agenda, uma pauta de trabalho para o futuro. O quadro se complica ainda, eu vou ser muito rápido nessa referência, quando consideramos não apenas o lado político, mas também o lado sociológico. Quando não consideramos somente o lado nacional, mas também o lado internacional. Olhando o lado sociológico, a nossa sociedade está passando por uma fortíssima reconfiguração. Ela se moderniza muito rapidamente e, de certa maneira, ela se solta dos indivíduos, ou os indivíduos se soltam dela. Ao mesmo tempo, ela continua se repondo como sociedade prisioneira do seu passado. Nós ainda temos uma agenda que vem de muitos anos não resolvida. Ao mesmo tempo, é uma sociedade que, por conta dessa reconfiguração, parece estar perdendo as instituições que cimentam os indivíduos entre si entre eles e a sociedade. Os indivíduos hoje são mais reflexivos, são mais reivindicativos, são mais participativos e, portanto, muito mais difíceis de serem governados. A movimentação frenética da sociedade gera muita ação e muita dificuldade de instituição. Olhando o lado global, eu me reporto aqui ao Chico de Oliveira falou e pulo essa etapa, esse ponto. Nós temos hoje um capitalismo fortíssimo que opera em rede, de modo supraterritorial,
e que se combina não apenas com reiteração hegemônicas, mas com formação de blocos regionais e de novas configurações econômicas. Os mercados estão liberados, colocando de alguma maneira um répito para os estados nacionais de difícil assimilação. Os governos, todos eles, estão literalmente cercados por cima pelo mundo globalizado e por baixo por essa sociedade, entre aspas, desinstitucionalizada. Ou seja, não há possibilidade de ação governamental virtuosa num quadro como esse. Como pensar os anos futuros? Como sair desse quadro? Primeiro, eu gostaria de fazer uma outra declaração, tentando não propriamente me contrapor ao que disse o Chico, mas tentando convidá-lo para um esforço de relativização da frase. O Werneck começou a intervenção dele dizendo que seria preciso desarmar as palavras, e eu acho que a gente precisaria relativizar as afirmações também. Eu acho que nós não temos em curso um processo de irrelevância da política. Eu acho que nós temos um processo no qual está em curso a emergência de uma nova disposição participativa que aponta para uma outra forma de política. Talvez a gente possa relativizar a frase dizendo que o que nós temos é uma impotência institucional ou uma impotência da institucionalidade política, que faz com que a política focada na vida se torne mais relevante e mais capaz de sensibilizar o social do que a política focalizada ou focada no poder. Acho que nós temos hoje, menos do que irrelevância política, aí no caso particular do Brasil, um anacronismo do sistema político, que não consegue, não é de hoje, dialogar com a sociedade. O que significa que o próximo ciclo terá, de alguma maneira, que usar como seu vetor estratégico a busca da reforma política. É meio chover no molhado, nós todos temos falado em reforma política há muitos anos, mas não conseguimos caminhar em sintonia com aquilo que nós falamos. Nós, eu digo, sociólogos, políticos, intelectuais de modo geral. Nós precisamos bolar, e aí o convite que o Chico nos faz acho precioso, temos que usar o melhor da nossa inteligência técnica para bolar uma nova estrutura da representação. Pensar a questão dos partidos, integrar de alguma maneira a disposição participativa que está solta hoje, institucionalizando sem sufocá-la, sem enquadrá-la. De alguma maneira, nós precisamos voltar a pensar em Estado, na formatação de um Estado que seja amigo da sociedade, no sentido neutro dessa palavra, digamos assim. E temos que voltar a pensar em federação. Por outro lado, nós temos que voltar a pensar na democracia. É um valor que precisa se traduzir sempre de alguma maneira. E esse sempre está aberto o tempo todo. Nós temos que voltar a discutir o padrão de democracia, o padrão de democracia que possa responder a uma sociedade que deseja ir além do poder político, além das instituições. As organizações formatadas de acordo com perspectivas democráticas nesse mundo terão de ser mais leves. E nós não sabemos exatamente como elaborar isso, da presidência da República aos governos municipais, dos partidos aos sindicatos, das escolas às associações de moradores. Temos que redescobrir o desenvolvimento, porque falar de crescimento, como nós vimos nessa discussão, foi algo próximo do patético. Nós temos que fazer esse discurso novamente sobre o desenvolvimento, escapando, por um lado, daquilo que o Luiz Gonzaga Beluso, outro dia no jornal, chamou de teologia do baixo crescimento,
uma expressão que me parece bastante interessante, e, por outro lado, das limitações ao crescimento que vem da ideia de sustentabilidade. Temos que encontrar um meio termo entre esses dois caminhos. Em nenhum dos casos deverão ocorrer mudanças fortes no país. E como em todo processo eleitoral, também nesse nós podemos imaginar que temos condições de sair das urnas, não apenas com um novo presidente, mas com o germe de uma convicção socialmente enraizada de que o país só avançará com rapidez se conseguir juntar suas forças e curar algumas de suas feridas, privilegiando as camadas mais pobres e miseráveis, mas sabendo que só o caminho democrático, com seus tempos, suas negociações, seu pluralismo e seus conflitos, pode garantir sustentabilidade a um projeto reformador. Se quiser superar a crise moral e intelectual em que se encontra, terá de ser esse o horizonte da esquerda brasileira. Obrigado.